Olá pessoal, boa noite. Olá, olá. Boa noite, galera, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho pro pessoal entrar. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. E aí, galera, tudo bem? Já tem alguém aí ao vivo? Tô abrindo aqui os tópicos que eu quero conversar com vocês hoje, tá? E aí, gente, tem alguém aí ao vivo já? Tá dando pra me ouvir direitinho, pessoal? Me falem aí, por favor. Como é que tá o som, galera? Tudo certo com vocês? Abri aqui o arquivo já. Tá. Boa noite, Sandra, tudo bem? Então, galera, vocês estão me escutando direitinho? Que aí a gente já começa aqui a live, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, quero conversar o seguinte. Primeiro semestre do ano já foi, férias também já foi. Quem não voltou ainda às aulas está prestes aí a voltar na próxima semana. E agora temos o segundo semestre, né? O que a gente pode fazer de diferente no segundo semestre? O que a gente pode fazer de novo no segundo semestre? Pra gente não repetir, de repente, eu não queria usar a palavra fracasso, mas enfim, vou usar o termo fracasso escolar. Pra gente não repetir um fracasso escolar, pra gente melhorar as notas, etc, etc. O que a gente pode fazer aí, gente? Luciano Nobre. Kiko, boa noite, tudo bom? Vamos lá, gente. Ó, vim correndo fazer essa live pra vocês com o cabelo molhado, franja caindo na minha testa. Nem consegui me arrumar. Vai assim mesmo, vai com essa cara. Então vamos lá, gente. Vou começar a falar porque eu acho que se ninguém comentou agora que não tá me escutando, então é porque vocês devem estar me escutando, né? Então a gente tem bastante coisa para conversar aqui hoje. O que a gente pode fazer de diferente a partir de agora, tá? O que foi feito no primeiro semestre, o que não foi feito e que deve ser feito a partir de agora. Bem, primeiro ponto importante desse nosso assunto é o seguinte: como foi o primeiro semestre do seu filho ou do seu aluno, ou dos seus alunos, né? Como foi o primeiro semestre? Foi um primeiro semestre bom? Ótimo, temos aí uma chance de ter um sucesso no segundo semestre também. Só que muita gente mesmo já veio me procurar, já veio falar comigo que o primeiro semestre foi tão ruim para o seu filho, para os seus alunos, que as pessoas estão com muito medo do segundo semestre, porque tem gente até já falando de possível reprovação, já agora nas férias de julho. Então eu imagino que essa é uma situação bastante desesperadora e a gente precisa sim de algum clique, algum start para fazer alguma coisa diferente nesse segundo semestre. Porque se a gente fizer as coisas exatamente da mesma maneira que foram feitas no primeiro semestre, nada vai mudar, né? A gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso jamais vai dar certo. Então, nesse momento das férias agora, algumas pessoas já voltaram, outras não, mas nesse momento é um momento de preocupação. Por quê? Se o aluno não foi bem no primeiro semestre, o segundo semestre vai ser um semestre muito pressionado, vai ser sob muita pressão, tá? Por quê? Porque aquele aluno tem a obrigatoriedade de se sair muito bem para poder ter um bom desempenho no segundo semestre em si, mas também para recuperar tudo que ele não conseguiu no primeiro semestre, né? E a gente está falando aqui de nota, né? Quando a gente fala de recuperação e tal, a gente sempre fala de nota, que não deveria ser a nossa principal preocupação, porém, infelizmente, é a nossa maior preocupação. Então, galera, primeiro ponto, a gente precisa se preocupar com isso desde o início do ano, tá? Lá no iniciozinho do ano, toda vez que eu entro em sala de aula, nas primeiras aulas em qualquer turma, eu falo, galera, vamos intensificar agora, vamos tirar boas notas agora, porque a gente está descansado, a gente está relaxado, o primeiro semestre é mais tranquilo, então a gente consegue estudar melhor
para no segundo semestre a gente conseguir curtir, relaxar, a gente vai estar com a mente mais cansada, então a gente vai conseguir ficar menos preocupado, a gente não vai ter um segundo semestre tão neurótico, tão preocupado. Mas nem sempre é isso que acontece. Aí beleza, primeiro semestre não foi legal, primeira coisa que eu posso fazer para o segundo semestre ser melhor? Muito importante, identificar qual foi o problema que a pessoa teve no primeiro semestre, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem gente que não se saiu tão bem no primeiro semestre, não teve boas notas e tal, porque algum familiar, por exemplo, ficou doente, ou a própria pessoa ficou doente. Então, é um motivo que geralmente é passageiro, né? Se a pessoa que estava doente ficou bem, caramba, a partir de agora aquele aluno não tem mais aquela preocupação. Só que tem outros motivos da pessoa ter tido uma dificuldade, ter tido um primeiro semestre ruim, que fogem um pouquinho do nosso controle. Por exemplo, se eu estou falando de um aluno que tem dificuldade de adaptação, se ele veio de outro país, se ele veio de outro estado, se ele veio de uma escola onde ele sofria bullying e ele está ali numa nova escola tendo que se readaptar e sempre com um pé atrás. Então tem diversas situações que podem fazer com que o aluno num primeiro momento, naquele início de ano ali, não se saia tão bem, não tenha um ótimo desempenho, como a gente espera que os alunos tenham, né? Como a gente espera que os nossos filhos tenham. Pode ser também que aquele aluno tenha um tipo de transtorno que ainda não foi identificado, né? De repente é um aluno que tem déficit de atenção e não se sabe ainda. Então a gente precisa ter esse olhar atento. Quando eu falo a gente, eu estou falando a gente pai e mãe e a gente escola, tá? A gente precisa sempre identificar se a dificuldade daquele aluno é proveniente de um relaxo, de um descuido, de uma falta de interesse, ou se é proveniente de uma dificuldade persistente, tá? Amores da minha vida. Dificuldade de aprendizagem todo mundo tem, tá? Todo mundo em algum momento, em alguma matéria, tem dificuldade de aprendizagem. Isso é normal. O que não é normal é quando a aprendizagem apresenta uma dificuldade persistente por muito tempo. Aí, nesse momento, a gente precisa sim se preocupar, tá? Mas, caso contrário, dificuldades vêm e vão. E um outro ponto que pode ocasionar dificuldade no primeiro semestre é a questão da negligência por parte da família ou da escola. Como assim negligência? Vou contar uma coisa para vocês que acontece com muita frequência, tá? Eu recebo muitos alunos com diversos tipos de dificuldade de aprendizagem, de transtornos, etc, etc. Só que de vez em quando aparece algum caso de uma pessoa que tem uma dificuldade gigantesca na aprendizagem e aquela pessoa já tem assim 16 anos, 18 anos, 15 anos, já repetiu o sexto ano 5 vezes. Gente, se a pessoa já repetiu uma série 5 vezes, em que momento desses 5 anos de repetição ficou difícil de entender que era necessário procurar uma ajuda para aquela pessoa? Entende? Então, em alguns momentos há sim negligência por parte da família e por parte da escola. E aí a gente espera o quê? Que esse aluno vai ter um primeiro semestre maravilhoso na escola? É difícil esperar isso dele se ele não está recebendo a ajuda que ele precisa naquele momento, tá? Então aí eu falei de vários pontos para vocês que a gente pode pensar e refletir em relação aos nossos filhos e aos nossos alunos. Mas o principal aqui é falar que a primeira coisa que a gente tem que fazer para ajudar a criança ou adolescente é identificar o que está causando essa dificuldade nele, o que causou essa dificuldade no primeiro semestre. A partir do momento que a gente identifica o que causou aquela dificuldade, a gente pode partir para realmente virar o jogo e conseguir ajudar aquela pessoa a ter um segundo semestre diferente, tá? A ter um segundo semestre de sucesso escolar. E sucesso escolar, eu não considero sucesso escolar somente tirar boas notas. Tirar boas notas é muito bom, mas você ter a sensação de que você está ali naquele ambiente realmente aprendendo também é muito bom, independente se a sua nota condiz
né? Às vezes você começa a aprender, mas ainda não está acompanhando o resto da turma. Ou então você querer estar ali, a criança ter prazer em estar no ambiente escolar, isso para mim também é sucesso escolar. Então, o que você precisa fazer para que o seu filho ou o seu aluno tenha um segundo semestre diferente, um segundo semestre de sucesso tranquilo na escola? Procurar ajuda profissional, tá? Isso é fundamental. Você procura o profissional, você procura o médico quando você está com dor de cabeça, você procura o médico quando você está com dor de barriga, quando você tem uma dor persistente, quando você tem problemas com a sua parte emocional, você procura o psicólogo. Quando você tem problemas com as suas finanças, se você tem uma empresa, você procura o contador. E por que quando você tem problemas com a aprendizagem, quando o seu filho tem problemas com a aprendizagem, você acha que é uma coisa passageira, que com o tempo vai passar? Qual é a dificuldade de procurar um profissional, gente? Procura um profissional, porque nós não podemos abraçar o mundo, nós não sabemos de tudo. Então, se o meu filho, por exemplo, tivesse um problema de fala, eu jamais me sentiria capacitada a ajudá-lo nesse problema. Eu procuraria um profissional específico para trabalhar o problema de fala dele, né? Que seria uma fonoaudióloga. Então, se o problema do seu filho é aprendizagem, a escola está com bastante problema, ele não está conseguindo aprender, é aquela criança que não consegue parar quieto para prestar atenção, ou então você explicou, a professora explicou, acabou de falar, ele já esqueceu, você perguntou, ele já esqueceu. Gente, isso precisa de uma ajuda profissional, tá? Você precisa levar o seu filho a uma psicopedagoga, porque nós psicopedagogas somos profissionais habilitados a avaliar qual é a causa daquela dificuldade, tá? Então a pessoa está lá com a dificuldade há muito tempo na escola, atrapalhando a vida dela, e aí a gente faz testes, a gente avalia as habilidades necessárias para que aquela criança aprenda, vê se está tudo certinho. Às vezes a gente consegue identificar que um fator aparentemente bobo é o que está impedindo que aquela criança aprenda. Mas para que a gente chegue a essa conclusão, a criança precisa ser avaliada, tá? Eu escuto de muitos pais e mães, principalmente mães, né? As mães são as que mais me procuram, por isso que eu escuto mais delas. Mas eu escuto de muitas mães um medo muito grande dela começar a levar o filho para ser atendido por mim e depois descobrir que o filho tem um transtorno. Então, o que elas acabam fazendo? Algumas acabam fazendo. Acabam não levando no atendimento para não correrem o risco do filho ser diagnosticado. Gente, ninguém quer ter o filho diagnosticado com nada, mas se o filho tiver alguma coisa, não é melhor ser diagnosticado quanto antes, para que a gente consiga tratar o quanto antes, para que a gente consiga intervir o quanto antes? Na minha cabeça, isso parece muito lógico. Mas, infelizmente, não é tão lógico assim na cabeça de tanta gente, né? Então, a gente precisa ter isso em mente também. Até que ponto a gente consegue ajudar o nosso filho? Chega um determinado ponto onde a gente precisa de ajuda profissional, tá? Em alguns casos, sim, será a psicopedagoga. Mas, em outros casos, será, de repente, um psicólogo. Será, de repente, um professor particular, né? Então, a gente tem aí diversas possibilidades. O que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo, procurar a ajuda especializada. Outra coisa muito importante da gente, escola, e da gente, pai e mãe, ter em mente. Eu tô irritada com essa franja aqui caindo na minha cara, gente. Socorro! Na próxima live eu vou vir com um grampinho aqui pra poder essa franja parar quieta no lugar. Já tô com raiva dela. Mal tem 24 horas que eu cortei ela e já tô com ódio. Vamos lá. A gente precisa ter em mente, a gente escola e a gente pai e mãe, que a gente não abraça o mundo, a gente não consegue abraçar o mundo. Então a gente procura ajuda profissional. Por quê? Porque quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, a gente se incomoda porque a criança não está aprendendo, porque a criança não está indo bem para a escola. Se você está aqui assistindo essa live, provavelmente você conhece alguém que não foi bem na escola esse ano e você quer saber uma dica, uma estratégia para conseguir fazer com que a criança vá melhor, se saia melhor no segundo semestre.
E aí é que vem o ponto principal do que eu quero falar para vocês aqui. As dificuldades de aprendizagem incomodam porque atrapalha na escola, porque atrapalha a tirar boas notas. Só que a escola um dia acaba, tá? E as dificuldades de aprendizagem, sabe aquela dificuldade de prestar atenção? Imagina aquela criança não foi acompanhada, não foi tratada, não teve uma estimulação correta, ela cresce e vira um adulto com a mesma dificuldade de prestar atenção nas coisas até o final. Que profissional que essa pessoa vai conseguir ser? Que carreira que essa pessoa vai conseguir ter, né? Pior, que tipo de relacionamento essa pessoa vai conseguir construir, né, com a sua família, relacionamento com o cônjuge. Então a gente precisa se preocupar com as dificuldades de aprendizagem desde cedo, sim. Desde o primeiro momento em que elas aparecem, sim. Porque elas influenciam a vida toda, elas não influenciam só na escola, tá? Nota ruim eu tiro hoje, mas eu posso recuperar amanhã. Se eu não recuperar amanhã, eu posso recuperar no ano que vem, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, será que eu vou conseguir recuperar de repente um casamento que foi terminado porque uma das pessoas não conseguia se comunicar, essa questão da desatenção atrapalhou o relacionamento a dois? Será que eu vou conseguir recuperar uma família que passa por um desgaste emocional muito grande porque não sabem lidar com uma criança que de repente tem uma hiperatividade, um déficit de atenção, autismo, mas aquilo nunca foi tratado e nunca foi acompanhado? Então eu tenho muito receio de pensar só na escola, tá? Porque escola acaba, um dia vai acabar. Para uns é mais rápido, para outros demora um pouquinho mais, porque tem uma certa prorrogação aí. Mas acaba para todo mundo, tá? Então, recapitulando aqui os principais pontos que eu falei com vocês. Se você quer ajudar alguém a ter um segundo semestre de sucesso na escola, o primeiro passo é identificar o que está causando aquela dificuldade. Identificar nem sempre é tão rápido, tá? Às vezes a gente consegue identificar, a gente já tem uma noção, tá? Mas às vezes a gente pode passar muito tempo tentando achar essa resposta. Querem um exemplo? Eu participei de um estudo de caso quando eu era estudante de psicopedagogia, e o caso era o seguinte: um menino com 10 anos de idade não sabia ler ainda, aquela leitura de quem está começando a ser alfabetizado, ele ainda não tinha leitura fluente com 10 anos, e isso preocupava muito a mãe dele. Então a mãe dele levou ele na psicopedagoga, e ele foi sendo acompanhado por alguns meses. A desconfiança da equipe que trabalhava com ele é de que ele tinha dislexia, ou seja, um transtorno que afetava a sua leitura e possivelmente também interferia na sua escrita. Porém, ainda pairava aquela dúvida no ar. O que foi feito? A psicopedagoga que estava acompanhando o caso pediu à mãe que levassem alguns especialistas médicos, que fizesse alguns exames. E aí, resumindo a história para vocês, porque essa história não foi resumida, ela se desenrolou por meses. No final das contas, o menino em questão não tinha dislexia, ele tinha um problema na vista, ele já tinha ido ao oftalmologista, já usava óculos, só que o problema na vista dele não era uma simples questão de grau, de consertar o grau, corrigir com lente de óculos. O problema que ele tinha era em relação ao foco. Ele levava um tempo para focar a visão dele quando ele mudava do perto para o longe e do longe para o perto. Então imagina você na sala de aula. Na sala de aula você precisa enxergar bem o quadro que está longe de você, e você precisa enxergar também o caderno que você está usando para copiar, que está perto de você. Se a pessoa tem uma demora para conseguir focar o que ela está enxergando, quando ela muda do perto para o longe, do longe para o perto, consequentemente ela vai ter uma dificuldade de copiar, uma dificuldade de conseguir ler e uma dificuldade de conseguir aprender o que está sendo ensinado e mostrado ali no quadro. Então, era uma coisa simples. O menino fez um óculos com uma lente específica para ajudá-lo nesse caso, e ele conseguiu aprender a ler numa boa em pouco tempo, tá?
O que demorou nesse caso? Demorou a equipe descobrir o que estava de fato se passando com ele. Só que isso é uma coisa que eu sempre falo, gente. Diagnóstico, tanto de transtornos quanto de dificuldades de aprendizagem, você descobrir o que está causando uma dificuldade, não pode ser um trabalho feito com pressa, tá? Eu, particularmente, faço com toda a minha dedicação. Só que a minha dedicação pode fazer com que eu descubra rápido, com que eu chegue a uma conclusão rápido, mas também pode fazer com que eu sempre, se eu não tiver certeza, eu vou desenrolar isso enquanto houver a necessidade para que aquela criança não tenha um diagnóstico errado, tá? Imagina só você receber um diagnóstico para o seu filho e você descobrir depois de meses ou então depois de anos que aquele diagnóstico estava errado, né? Socorro, já pensou ter a criança anos e anos, até meses mesmo, sendo tratada por uma coisa que ela não tem, né? Muito difícil. Porém, não é impossível. Eu, na minha curta carreira de psicopedagoga, eu atendo desde o finalzinho de 2016. Então, né, tem pouco tempo, vou fazer 3 anos ainda. Então, nesses quase 3 anos atendendo como psicopedagoga, eu já recebi 2 pessoas, 2 crianças, uma de 4 anos e outra de 6 anos, com diagnóstico completamente errado. As 2 receberam diagnóstico de autismo. Nenhuma das 2 tinha autismo. Então, é um assunto muito grave, né? O meu trabalho de psicopedagoga tem que ser feito com muito cuidado, tá? O seu trabalho de escola, você profissional da educação que está aí me assistindo, também precisa ser feito com muito cuidado. A gente precisa saber, e eu me incluo também porque eu também sou profissional da área de educação, então a gente tem um alcance, a gente sabe até onde o nosso pé alcança. Passou dali, a gente precisa pedir ajuda a um profissional que consiga acompanhar além do nosso alcance. Pai e mãe, também me incluo na categoria de vocês porque também tenho filhos. A gente também precisa saber até que ponto a gente consegue chegar, né? Eu mesma, como psicopedagoga, quando meu filho precisava de terapia com uma psicopedagoga, não fui eu a psicopedagoga acompanhá-lo, né? Eu nem teria, sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Esse ditado é assim muito sensato, tá? Então, eu sendo psicopedagoga atendo o filho dos outros, mas os meus filhos não podem ser atendidos por mim porque a gente fica completamente cego diante das situações, tá? A gente não consegue ter o olhar clínico. Assim como nós, professores, muitas das vezes, porque a gente se apega aos nossos alunos, a gente ama os nossos alunos. Então, muitas das vezes, a gente também não consegue ter um olhar de conseguir enxergar o que realmente está passando com aquela criança, qual é de fato a ajuda que aquela pessoa está precisando. Quando a gente chega nesse ponto, quando a gente chega nessa conclusão de que, nossa, não sei realmente o que fazer, eu sei que ele precisa de ajuda, mas eu não sei como ajudar. É nessa hora que a gente precisa recorrer a uma outra pessoa. E você que está me assistindo, como que você pode recorrer a outra pessoa para ajudar o seu filho a ter um segundo semestre maravilhoso, incrível e de desenvolvimento, que é o que a gente quer? Muito simples. Procure ajuda profissional. Se você é pai e mãe e o seu filho tem problema com a aprendizagem, procure atendimento psicopedagógico. Se você é escola e você desconfia que um determinado aluno pode ter algum tipo de dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem, de desenvolvimento, etc., etc., encaminhe o aluno para ter essa ajuda especializada, tá? A escola diretamente não pode pegar o aluno e colocar lá na psicopedagoga, na psicóloga, etc, etc. Mas pode encaminhar. E aí cabe à família pegar a criança e levar para o atendimento especializado. E aí, você, profissional da educação, deve estar pensando assim: tá, Gisele, mas e se eu levo o meu aluno, se eu encaminho o meu aluno, eu sei que ele precisa de psicopedagoga, eu encaminhei, já chamei a família 2, 3 vezes,
e essa família não está fazendo nada, não está tomando nenhuma medida, não está agindo. O que eu faço? Gente, chama uma vez, conversa, dá um encaminhamento, dá um relatório por escrito, faz a família assinar o registro, caderno de ocorrências. Não foi? Chama a segunda vez, conversa tudo de novo, explica a situação, explica a importância, assina o caderno de registros, de ocorrências. Se tiver que chamar a terceira vez, já pode chamar acionando o conselho tutelar, tá? Pode e deve acionar o conselho tutelar. Por quê? Porque chegou num ponto onde aquela discussão, aquela tentativa de ajudar o aluno não foi à frente porque alguém no meio do caminho barreirou, então a gente precisa de uma ajuda externa para poder aquele processo andar. Aquele processo, vamos lembrar, vamos sempre deixar bem claro aqui, que o intuito dele é ajudar a criança. Então, se eu, professora, estou tentando de todas as formas ajudar o meu aluno, estou avisando a essa família desesperadamente que a família precisa procurar ajuda para essa criança, e a família não está fazendo nada, conselho tutelar é o órgão que pode nos ajudar nesse momento, tá bom? E aí é isso, galera. Tudo que eu anotei aqui, os tópicos que eu anotei que eu gostaria de conversar com vocês, eu já conversei. A Simone falou aqui, boa noite, boas falas. Obrigada, Simone. A Thaisa comentou, top. Valeu, Thaisa. E é isso, galera. O que eu desejo aqui para todo mundo que está me assistindo? Seja profissional da educação, pai, mãe, curioso. Eu desejo que o segundo semestre de todos nós seja de sucesso, que os nossos filhos e os nossos alunos tenham prazer em aprender, porque eu acho que isso é o mais importante. Aprender é uma delícia, e se a criança não está tendo prazer em aprender, tem alguma coisa errada nesse processo, tá bom? Então a gente precisa se preocupar sim com a aprendizagem. A gente não aprende só na escola, só que se a gente está tendo algum problema na escola e isso está causando angústia, está causando problemas e está atrapalhando o nosso processo de aprendizagem, essa dificuldade pode sair dos muros da escola e acabar atrapalhando a vida como um todo, tá? Não vamos deixar a situação ficar caótica. Vamos procurar ajuda enquanto há tempo de ajudar agora e não apagar o incêndio que já foi causado, tá bom? Então era essa fala que eu queria deixar para vocês. Luciano mandou parabéns. Obrigada, Luciano. É esquisito te chamar de Luciano. Você é Kiko para mim. E Thaisa falou que perdeu isso. Thaisa, eu vou encerrar a live, mas ela vai ficar gravada, tá? Então depois você retoma a gravação e assiste tudo desde o início, tá? Gente, logo eu vou estar anunciando aqui na página, tanto aqui no Facebook quanto lá no Instagram, um dia que eu ainda tô vendo na minha agenda quando que eu vou encaixar, mas eu vou encaixar um dia fixo pra gente fazer live toda semana. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, assim, horrores, tá? Porque eu não quero ficar aqui falando um tema, falando um assunto que não é o assunto que você precisa ouvir, que você precisa aprender. Eu quero aqui te levar informação, te levar conhecimento. Então eu preciso que você me diga o que você precisa ouvir, o que você precisa aprender. E eu prometo que eu vou fazer o máximo para atender todas as demandas, tá bom? Então, galera, boa noite para vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês. E até a próxima live. Tchau, tchau.